Meus amados, bom dia. Hoje eu estava orando e Deus me levou a pregar a terceira parte a respeito da política do Brasil. A primeira foi em 2015, antes de todas as polêmicas que estão acontecendo hoje no ano de 2016. A segunda parte foi pregada há mais ou menos uma semana atrás e agora a terceira parte está sendo pregada para os acontecimentos futuros no Brasil daqui para frente. Mas primeiramente nós temos que entender a nossa época que nós estamos vivendo. Nós temos que entender que a nossa época em que estamos vivendo hoje, nós vemos políticos que se dizem fortes, que se dizem que são moralmente corretos, que são éticos, que são íntegros, que são retos, que são tementes ao Senhor e que se desviam até mesmo do mal, que fazem os seus conchavos com o agoureiro, com o feiticeiro, com o macumbeiro, com o espírita, com o idólatra, com o kardecista, que fazem seus conchavos com a maçonaria e até mesmo com a bruxaria. Fazem seus conchavos no meio das encruzilhadas, nas beiras das cachoeiras, com os principados, com as potestades, com as hostes do mal, com Jezabel, com Mamon, com Tamuz, com Nimrod, com Nosferatos e com demônios de todos os escalões da parte de Satanás. E esses políticos, eles vivem como se fosse na época de Acabe. Acabe foi um rei de Israel. Politicamente, ele era forte, ele era muito poderoso. Mas era muito fraco na sua moralidade, nos seus caráter e no princípio de aliança, até mesmo com Deus. Ele fez aliança com a Fenícia, fez aliança com Judá, com a Síria. Ele levantou a Israel como uma nação até mesmo forte. No entanto, ele permitiu que a sua esposa, a rainha Jezabel, uma mulher estranha a Israel, porque ela era ímpia, tanto de nacionalidade como na prática religiosa, ela não era uma mulher que seguia a Deus nos princípios do próprio Deus e Acabe se deixou se corromper. Nós vemos no dia de hoje que muitos são os políticos que têm até a promessa de Deus de ser autoridade, de andar por cabeça e não de andar por cauda, de andar por cima e não de andar por baixo, mas que eles se alianciam com as Jezabels, com os falsos profetas, com aqueles que passam a mão no ombro, com aqueles que só querem falar palavras boas e que concordam até mesmo com a corrupção deste político. E cada vez mais esse político vai se afundando no seu próprio lamaçal, no seu próprio charco. E eu quero deixar aqui bem claro que esta pregação, ela é principalmente para os pastores, para aqueles que se dizem homens de Deus, pregadores do Evangelho, que estão envolvidos na política e que já se envolveram com a Jezabel da vida. Que já se envolveram colocando até mesmo dentro dos seus gabinetes pessoas que falam que são de Deus, mas na verdade andam com o próprio demônio, andam com o diabo em pessoa e andam possuídos até mesmo por potestades e legiões de demônios, cada vez levando mais a autoridade de Deus, o ungido de Deus, a provocar erros no mundo espiritual. E Deus, sendo observador de todas estas coisas, Deus agora traz uma sentença sobre a cabeça dos pastores, sobre a cabeça de todos aqueles que são chefes de gabinetes, assessores, ou até mesmo que pegaram cargos de confiança e que se dizem de Deus e na verdade levam um recado como se fosse simplesmente para fazer acordos, aliança, e ver o seu próprio bem da sua casa e não ver o bem de um povo, de uma nação. Essas pessoas pegam dinheiro, colocam até mesmo nas suas contas particulares e pensam que Deus não está observando. Pegam dinheiro do erário público, pegam dinheiro de licitações, fazem acordo com construtores, fazem um acordo com empresários e colocam nas suas contas e dizem que até mesmo o próprio Deus, o Senhor dos Exércitos, proveu na sua vida uma maneira de suprir a sua necessidade. Estão mentindo. E quando acontece alguma coisa de ruim dentro desses gabinetes, se levantam profetas mentirosos, falsos profetas, que vão a esses gabinetes para fazer acordos com esses políticos e profetizar sobre as suas vidas coisas boas,
para que eles continuem neste mundo de ilusão, no mundo de fraqueza espiritual e não adorem ao Deus verdadeiro. Só que esta feira dentro da política também acabou para os pastores, para os ungidos de Deus, para os profetas, para os missionários, para todos aqueles que se levantaram para ajudar esses políticos a se firmar numa falsa verdade, pensando que ouviam ao próprio Deus, o Deus de Israel, ao soberano, àquele que em nome de Jesus nós pregamos, ao Deus Todo-Poderoso, a Jeová Nissi, a Jeová Jireh, a Yahvé, o Tetragramaton, ao Deus da nossa vida, ao princípio e ao fim de todas as coisas. Eu até pedi a Deus para que, Senhor, me livra destas coisas, mas Deus, Ele me levanta para trazer estes recados à nação. Não te preocupa, porque nós estamos numa época de sentença de Deus, como na época de Acabe. Isso provocou Deus no alto céu, quando Acabe andou nos conselhos de Jezabel, quando Acabe até mesmo deixou de andar pelos caminhos do Senhor, se curvou à idolatria, se curvou aos conselhos de Jezabel, elevou a ira do Senhor e começou o prenúncio da queda de Acabe. Hoje nós temos políticos sentados em cadeiras de honras, autoridades, mas na verdade se comportam como Acabe, andam em conselhos errados, e o seu reinado está acabando, a sua cadeira está sendo destituída, os recados estão sendo dados desde o ano passado, mas se fortaleceu no dia 10 de agosto de 2016. E ele se ajuntou-se a essa rainha, a essa prostituta, a essa mãe das idolatrias, porque até mesmo oração contrária é feitiçaria para Deus. Pessoas que profetizam bênção aonde só há maldição, aonde não há conserto. A ira de Deus foi se acendendo cada vez mais contra o reinado de Acabe, contra a sua autoridade sobre a terra. Eu vejo no dia de hoje Deus se levantando em ira contra os políticos. Há uma sentença maior do que a que já está. Esses que estão tomando posse no dia de hoje, hoje é dia 1º de 9 de 2016, novo presidente, novas cadeiras, novos ministérios, outras pessoas tomando de conta, até mesmo dos cargos de confiança, na polícia, nas secretarias de Estado. Isso não vai adiantar em nada. O homem não pode manipular a mão de Deus. Na verdade, Deus vai trazer de qualquer jeito o que Ele quer sobre esta terra. Acabe, ele se humilhou diante de Deus. Ocasionalmente ele vinha diante de Deus e chorava, e Deus retia até mesmo a sua mão e não deixava que Acabe viesse a morrer. As batalhas de Acabe foi mais ou menos no ano de 853 a.C. Israel foi invadido pelos assírios. Hoje o nosso inimigo não é mais carnal, mas sim é espiritual. As nossas guerras não são mais carnais, mas são espirituais em Deus, para destronar todos os principados e todas as potestades. Satanás ele tem usado de uma astuta de colocar profetas que falam em nome de Deus dentro até mesmo dos gabinetes para orar por pessoas erradas. E Deus fala para que nós não venhamos colocar a nossa mão precipitadamente sobre a cabeça de ninguém, a não ser que haja arrependimento, a não ser que haja conserto, e a não ser que pare com essas práticas de roubo a um povo de uma nação. Podemos ler vários acontecimentos sobre estas guerras em Israel, quando a Assíria, que foi chamada desde Arã, está lá em 1 Reis, capítulo 20, verso do 1 ao 21, quando Ben-Hadad, esse Ben-Hadad, ele foi ungido até mesmo pelo profeta Elias, como rei da Assíria, na época do profeta Eliseu. Quando Elias ungiu a Eliseu, ungiu a Ben-Hadad e ungiu a Jeú, rei sobre Israel. Ben-Hadad, ele era o rei da Assíria. Fez uma proposta, esperando que Acabe recusasse. Essa proposta, ele exigiu que Acabe pagasse tributo à Assíria, que consistia de todo o valor de Israel, uma porcentagem para dar para a Assíria.
Os políticos de hoje em dia, o que eles fazem? Eles pegam, aprovam leis, aprovam decretos, até mesmo na pessoa dos presidentes da República, fazem ordens de serviço, manipulam licitações, simplesmente para pagar uma porcentagem a outras pessoas e para receber porcentagem de quem ganha esse dinheiro com facilidade na política brasileira. Acabe teria que recusar pagar tributo para a Síria. E seria um pretexto para a Síria até mesmo guerrear. Ben-Hadad, ele queria que Acabe recusasse para que ele tivesse um pretexto para guerrear contra Israel. Pode ser que Ben-Hadad estava até com medo de Israel, em blefar, em falar coisas que não tinha nada a ver. Mas Ben-Hadad, ele estava ficando forte diante do reinado até mesmo de Acabe. Assim, Acabe, ele teria que ser obrigado a lutar se ele recusasse. Mas Acabe deu uma resposta, dizendo ao rei da Assíria, a Ben-Hadad: tudo o que primeiro demandastes ao teu servo, isto farei. Ora, ele se submeteu ao rei da Síria, sendo que o próprio Deus defendia a Israel. Nos dias de hoje, nós vemos pessoas, pastores, homens de Deus, envolvidos na política, deputado distrital, federal, prefeitos, pessoas envolvidas nos gabinetes, como os secretários, até mesmo chefes de gabinete, pessoas que estão em secretarias, que eles fazem acordo porque eles não querem bater de frente. Eles não querem arregaçar as suas mangas e falar em nome do Deus vivo. E Acabe dá essa resposta ao rei da Síria, dizendo que ele vai sim pagar o tributo. Quantos são os políticos que recebem porcentagem por aprovar leis? Por colocar pessoas para mexer, como se diz no mundo secular, o doce ao seu favor. E foram os mensageiros e deram a resposta a Ben-Hadad. E Ben-Hadad tornou a enviar esses mensageiros a Acabe, dizendo: faça-me os deuses como lhe aprove. Se é de Samaria, basta encher as mãos de todo o povo que me segue. Ora, e enche as mãos de todos aqueles que me seguem, e basta. Porém o rei de Israel respondeu e disse: dize-lhe, não se gabe assim. E aí Acabe viu que isto que ele tinha que pagar para Ben-Hadad era muito. Porque Ben-Hadad, ele queria guerra, ele não queria tributo. Ele jogou essa para Acabe recusar, mas Acabe aceitou. Só que quando ele manda o recado de volta dizendo: então enche a mão de toda Samaria, de todo o meu povo, dá dádivas para todo mundo e tá bom. E Acabe manda o recado de volta e fala assim: olha, não se gabe. Não se cinge assim, como vitorioso, diante dos homens de Israel. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 20, verso 9 ao 11. Para você entender, Acabe tinha aqueles picos. Uma hora ele estava na idolatria, uma hora ele estava aceitando o conselho de Jezabel, e outra hora ele se colocava na posição de homem de Deus e fazia o que era certo. Ele oscilava entre o bem e o mal. E nós vimos hoje dentro da casa do Senhor e na política brasileira, os pastores, os homens de Deus que foram eleitos, fazendo a mesma coisa. Eles oscilam uma hora no Espírito Santo e dizem que está do lado de Deus, e outra hora eles fazem o seu conchavo e pegam as suas porcentagens. Isso foi uma resposta até mesmo corajosa da época de Acabe, mas arrogante. Acabe avisou a Ben-Hadad que não agisse como se houvesse ganho tudo de Israel. Mas a arrogância de Acabe é vista no fato de que ele não buscou a Deus. Ele simplesmente deu a resposta, ele afrontou. O que nós vemos hoje na política brasileira? Em vez do homem de Deus ou da mulher de Deus procurar os conselhos do Senhor para seguir a Deus em espírito e verdade, o que eles fazem? Eles vão para a mídia e combatem
com as suas próprias palavras, o seu inimigo político. E eles ficam nessa jogadinha política entre um e outro. Aí você sabe o que acontece? Eles não colocam Deus no negócio, e se colocam ouvindo o falso profeta. E o falso profeta, como na época de Acabe, se levanta com facilidade dentro dos gabinetes para falar que Deus ainda está no negócio. Ei, eu falo para você, Deus não está no negócio. Esse negócio de você se levantar pela sua arrogância, pela sua altivez, pela sua soberba e ir combater pessoas na mídia, isso só está te levando para o buraco. Viu, pastor? Viu, pastora? Viu, ungido do Senhor? Viu, ungida do Senhor? A batalha já está marcada para começar. Ninguém livra ninguém da mão do Senhor, a não ser que Deus venha intervir, como ele interveio na época do rei Acabe. Como ele diz, eu sou o Senhor. 1 Reis, capítulo 20, verso 13. Acabe fez como ele fez, como o profeta instruiu. A primeira repreensão que Acabe recebeu, ele fez como o profeta instruiu. E a Assíria foi derrotada. Ben-Hadad se levantou, mas Acabe derrotou, porque ele estava debaixo de conselho profético, ele estava debaixo de uma unção profética. Eu quero te falar uma coisa, político, pelo poder do nome de Jesus. Uma coisa é o recado, outra coisa é não querer saber do recado, e outra coisa é andar em autoridade. Há homens de Deus que têm autoridade até mesmo para ligar na terra e te destituir da cadeira que você está. E a época dos profetas atuais chegou, porque a palavra do Senhor diz que nos últimos tempos se multiplicaria a sabedoria do homem de Deus. Aquele que está em Deus, em espírito e em verdade, tem aliança com Deus até mesmo para declarar em terra. A mão de Deus contrária à tua vida, pelo poder do nome de Jesus. Creia você ou não no que eu estou te falando. Mas os sírios, eles tiveram outra ideia. Deus dá livramento, mas o inimigo não vai parar, meu amigo. O inimigo não vai parar. Se você resolver errar de novo, depois que Deus consertou o seu altar, Satanás, os seus principados não vão parar. Eles vão armar novo laço. E por isso, há uma necessidade de você tomar um princípio de retidão. E aí teve uma segunda batalha. 1 Reis, capítulo 20, verso 22 ao 43, os sírios atribuíram corretamente a vitória a Israel e ao seu Deus. Os assírios reconheceram que Deus ainda estava com Israel, que Deus ainda estava com Acabe, mesmo sendo Acabe aquele que andava com Jezabel, mesmo sendo Acabe aquele que andava com os políticos falsos, aqueles que faziam alianças com os homens. Porque Deus também julga coração. Deus é Deus de tempo. Deus é paciente. Mas quando Deus se ira, meu amigo, tchau a sua cadeira, pelo poder do nome de Jesus. Julgando como o Deus apenas dos montes. Ben-Hadad, ele traz à existência o pensamento que Israel teve êxito. Mas ele fala assim, foi o Deus dos montes que te livrou. Ora, eles decidiram atacar Israel nas planícies. Aí ele fala que foi os deuses dos montes, o Deus das montanhas que livrou a Israel. Novamente, Acabe se preparou para a batalha, para a segunda batalha. Então, político, você vai receber uma batalha, vai receber duas, aí Deus vai aliviar a mão, aí daqui a pouco Deus vai pesar a mão, até Deus tirar a tua cadeira. Você sabe por quê? Porque você está nas mesmas práticas. Deus está avisando, está aliviando, e aí você não acredita. Você prefere dar ouvido a profecias do que em decretos. Ei, decreto é decreto, profecia é profecia. Não te preocupa tu. Tudo vai acontecer conforme Deus falou. Porque se Deus falou, falado está, em nome de Jesus. E Deus, novamente, pela segunda vez, veio a intervir. Não por causa de Acabe, mas porque os sírios pensavam que ele era apenas Deus dos montes. Agora, Deus está falando conforme Isaías 43. Por amor de mim é que faço essas coisas. Se Deus quiser transformar a maldição em bênção, por amor dele mesmo ele faz.
Porque tem muita gente pensando que Deus é um Deus de profecia. Tem muita gente pensando que Deus é um Deus só de recadinho. É um Deus que manda cartinha. Ei, não é assim não, viu? Deus é Deus tanto do bem quanto do mal. Ele fez o bem e Ele fez o mal. Ele criou luz e Ele criou trevas, para a honra e glória do nome de Jesus, conforme o livro de Filipenses. Os sírios foram derrotados com grande perda. Acabe novamente foi confirmado o seu reinado, porque Deus veio a intervir. Quantos são os políticos que Deus quer intervir? Mas Ele fica dando ouvido a recados. E aí ele se perde no meio do caminho, e Deus, uma hora, vai vir e tirar de vez o seu reinado. Porque os políticos de hoje reinam. Eles reinam sobre a vida do povo, eles reinam sobre a sua família, eles têm vida boa, eles viajam de um canto para o outro, ele usa até mesmo a estrutura do Estado para se beneficiar. Acabe estava confiando no próprio juízo político, ele estava confiando na sua consciência carnal, ele estava confiando na sua inteligência, ele estava pensando que era ele que estava ganhando. E aí Acabe, depois de ganhar a guerra, ele poupa a Ben-Hadad e faz uma aliança com ele. Está lá em 1 Reis, capítulo 20, versos do 32 ao 34. Ele poupa. Quantos são os homens de Deus que fica poupando por princípio de amizade pessoas que andam ao seu lado porque dizem que estão dando recado de Deus e deixam entrar dentro dos gabinetes para ouvir palavras que agradam? Vai poupando o teu inimigo, vai poupando aquele que bota a mão no teu ombro, vai poupando para você ver onde é que você vai entrar, vai poupando o falso profeta, vai poupando o agorelho, vai poupando o feiticeiro, vai poupando aquele que faz a oração contrária, vai poupando para você ver, pelo poder do nome de Jesus. O Senhor ficou irado com Acabe por ter poupado a Ben-Hadad. Deus predisse que na próxima batalha, Ben-Hadad ia vencer a Acabe. Acabe venceu 2 batalhas, mas a terceira seria de derrota, de desgosto, de indignação. Porque Deus estava repreendendo, conforme 1 Reis capítulo 20, versículo 42 ao 43. Há muito, meus amados, para que nós venhamos a aprender com essas pregações da época dos dias de Acabe, para trazer para os nossos dias, para a nossa história, porque isso é revelação, isso aqui foi dado, foi no joelho, essa pregação aqui não foi feita de qualquer jeito. Rabat, recalabácio. Algumas pessoas, amém, amados, pensa que vai vencer batalhas do seu jeito próprio, com a sua arrogância, com a sua altivez, com o seu conhecimento. Estuda um pouquinho e já pensa que é alguém. Quem és tu para ir contra os agrilhões do Senhor? Quem és tu para ir contra a mão do Todo-Poderoso? Quem és tu para ir contra a mão daquele que está acima de tudo e de todos? Os pensamentos do Senhor são mais elevados do que os teus pensamentos. Porque primeiramente Deus deve receber a glória que Ele merece. Quem é você para tirar a glória de Deus? Quem é você para desdenhar daquilo que Deus fala? Quem é você? Calabante, recalabácia. E eu falo para você, para vocês que andei dentro dos seus gabinetes. Ele não é Deus apenas dos montes. Amanta, eida, acovácia. Mas é Deus do universo. É um Deus criador, é um Deus soberano, é um Deus que vem de eternidade em eternidade. Ele é a rosa de Saron, Ele é o lírio dos vales, Ele é Emanuel, Deus conosco, Ele é Jeová Nissi, Ele é Jeová Shalom. Hoje os sírios daquela época são os demônios. Quem é você para encarar demônios sem cobertura espiritual? Quem é você para encarar o falso profeta sem cobertura espiritual? Tenha respeito, respeite a Deus o suficiente para que Ele se mova ao teu respeito. Respeite ao seu poder, respeite a sua autoridade, respeite a sua soberania, respeite a sua majestade. Muitos hoje de vocês não têm esse respeito, não consideram a Deus como devem considerar. Tema e trema quando ouvir o nome do Senhor. Quando ver um profeta entrando na qualidade de profeta. Porque Paulo falou, o próprio Paulo falou, desses que estão aí, Deus é comigo.
Deus está comigo. Pode se levantar 400 profetas falando o contrário ao que eu estou falando aqui agora, botando a mão na sua cabeça e dizendo que Deus é contigo. Não é não. Porque aqui eu estou igual a Elias, eu estou igual na época de Micaías. Eu sei o que estou falando, eu sei que Deus pode dar livramento, mas só vai dar livramento por decretos, por atos proféticos, não vai dar por oração, por jejum ou por consagração fraudulenta na presença de Deus. Deus merece toda glória, toda honra, todo poder e toda graça. As suas vidas estão no poder, porque toda autoridade parte de Deus. Na hora que Deus quiser tirar, Ele tira. Conforme 1 Coríntios, capítulo 1, verso 24 a 25, Mateus, capítulo 19, verso 26, Romanos, capítulo 4, verso 20 ao 22. Amado, é segundo as coisas destinadas da palavra de Deus, ou é destruição, ou é glória. É sim, sim, não, não. A palavra do Senhor diz que Ele é sim, sim, não, não. As coisas que os cristãos devem fazer no dia de hoje é destruir estas relações pecaminosas, essas relações de persuasão entre o ímpio e o justo. Andam todo mundo junto, na mesma panela, farinha do mesmo saco, fazem conchavo nas suas casas, em beira de churrasqueira, dentro dos quartos, colocam dinheiro em lugares falsos. Você pensa que Deus não é Deus? Suas atitudes, características perversas, conforme Romanos, capítulo 6, verso 6, Gálatas, capítulo 2, verso 20, Gálatas, capítulo 5, verso 24, querendo tomar aquilo que é de direito, até mesmo de um povo que é íntegro, reto, que teme ao Senhor e que se desvia do mal, querendo tomar aquilo que é de direito da casa do Senhor, porque Acabe tentou tomar até mesmo a vinha de Nabote. Acabe desejava aquela vinha, Acabe desejava aquilo que não era seu. Em Jezreel existia uma vinha. Ele queria usar como horta aquilo que o homem de Deus estava cultivando, aquilo que Nabote preparou para a casa dele. E ele fez uma oferta para trocar de terrenos, porque ele era rei, ele queria até mesmo persuadir a Nabote. Quantos são os políticos que quer persuadir profetas, que quer comprar profecias, que quer o agrado de Deus por boca humana? Ele é recalavaço. Nabote recusou. Eu recuso, meu amado. Eu recuso andar como você anda. Ou você chegue aqui diante do homem de Deus, para que esse venha intervir diante de Deus com humildade e reconhecendo os seus erros, e até mesmo fazendo o que Deus te manda fazer, ou então passe longe da minha casa. Porque pessoas já andam me procurando. Pessoas já andam procurando o homem de Deus. E outra coisa, se não procurar, não haverá livramento não. E eu provo isso nos próximos dias. Calavas, mano, recalabá, tecando. Chega com humildade. Porque Deus pode sim te dar livramento. Deus pode sim trazer à existência o que não existe, transformar maldição em bênção, porque há segredos para isso. Mas arrependa dos seus maus caminhos, pare de andar com estes que fazem alianças com demônios, com agoreiros, com feiticeiros. Ora, Nabote era simples de coração, mas Acabe era rei, querendo persuadir pelo princípio de autoridade. Quantos são os empresários que precisam hoje de uma licitação, de uma porta aberta? Aí o próprio político procura ele e fala, se você fizer isso, eu te faço isso. E aí esse empresário sem discernimento cai nas malhas do diabo, nas redes satânicas. E aí lá na frente paga o preço, porque nada é de graça neste mundo. Araman, recalaiaçucan, recalabás. Jezabel planejou matar Nabote, seus filhos. Tem gente que mata para ter poder. Tem gente que mata para ter o que não é seu. Está em 1 Reis, capítulo 21, verso 7. 2 Reis, capítulo 9, verso 26. Acusando com falsas acusações, feitas por homens malignos.
matam em espírito, falam do homem de Deus pelas costas. Ou você pensa que Deus não revela as coisas? Ou você pensa que Deus não revela, que você chama um esquadrão de profeta para orar pela sua vida? Ei, a oração de 400 não te salva. O que te salva é a oração de um justo. O que te salva é a intercessão daquele que conhece os segredos. Emenagai, recalavassa. Pode se levantar os 400 em oração. Se levanta aí, profetiza, bênção. Porque eu digo para você desta forma: ou você entende, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, o que é subir a eira de Araruna, sacrificar ao Senhor em espírito e em verdade, ou então a mão do anjo do Senhor não vai reter na sua vida, vai continuar do mesmo jeito, vai ser pancada de um lado e de outro, conforme ele levanta, recalavassa, segundo Samuel capítulo 24. Nabote foi morto por crimes pelo qual ele nunca cometeu. Falsamente acusaram ele. Querem acusar o homem de Deus? Querem se levantar contra aquele que fala a verdade na terra? Se levanta. Kebanai, Aman, recalavassia. Porque na época de hoje, a palavra do Senhor diz: não te preocupa tu ao chegar diante das autoridades. Abra a tua boca, filho meu, e eu falarei por ti. Eu serei Deus contigo. Emã, eida, acolavassia. Então eu falo para você hoje, homem de Deus, que se diz de Deus e está envolvido com políticos, e está envolvido na política, e é autoridade sobre esta terra, a tua sentença também está junto com a dos ímpios. A tua sentença também está junto com a dos ímpios. Ó ungido do Senhor, que foi ungido para ser cabeça e não cauda, e agora anda perseguido pelo ímpio, pelo ministério público, anda perseguido pelos tribunais, pelas supremas cortes, pelos tribunais superiores, pelos tribunais de conta, pela polícia, calavácia, porque todo mundo vai se levantar ainda mais. Manda gaiavéria, manda, recalavácia. As oportunidades já foi te dada, as datas estão se rompendo para se tornar uma pessoa melhor. Você tem que se tornar uma pessoa melhor. Depois de tudo que você passa, você tem que ser melhor diante de Deus. Porque como era na época de Elias, que foi uma época dramática, mas foi uma época profética. Elias era contemporâneo, vivia na mesma época de Acabe, Jezabel, Acasias, Obadias, Jeú, Azael. E ele predisse o início de uma seca e o fim dela depois de 3 anos. Ei, se eu falei para você que Deus ia te tocar e Deus te tocou, e se eu falar que Deus vai retirar a mão, Deus vai retirar, porque Deus honra os seus homens de Deus. Mas basta Deus me revelar, porque Ele ainda não me revelou, Ele só me deu data. Ou o que está acontecendo desde o dia 10 para cá, com maior força, porque essa revelação ela é de 2015. Busque a pregação número 1 que você vai entender. Então, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, para a honra e para a glória do nome de Deus, fuja dessa falsa esperança, fuja até mesmo desses falsos políticos, fuja desse poder de persuasão, porque essas pessoas são até mesmo sustentadas por demônios. Ei, eu quero falar uma coisa para você aqui: se o político, se fulano, ciclano ou beltrano não tomar posição, Deus vai mover a viúva, Deus vai mover os corvos, mas a casa do homem de Deus será sempre suprida. Então nós não precisamos de você não, é você quem precisa de Deus. Foi usado, Elias foi usado por Deus até para ressuscitar crianças. Ou você pensa que a obra é só de recado? Amados, Paulo falou: eu não fui falar com vós com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas fui falar com vós com autoridade e poder do Espírito Santo. 1 Reis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Elias até mesmo salva crianças. Ou você pensa que o evangelho vai ficar nesse negócio de recadinho, entrando dentro de gabinetes de autoridade para entregar recados? Nem assim não, amado. Evangelho é sentença. Evangelho é poder de Deus. A palavra do Senhor diz que as nossas armas não são carnais, mas são espirituais em Deus, para destronar os principados e as potestades e quem tiver pelo meio. É um rolo compressor.
Eu desafio aqui como Elias desafiou profetas. Elias desafiou os profetas de Baal. Os homens de Deus no dia de hoje, eles se comportam como os profetas de Baal em cima do Carmelo. 1 Reis, capítulo 18, verso 22 ao 45. Se é alavácia, profeta ou homem de Deus, isso eu não sei. Mas se entrega errado, torto, o recado, esse já é de Baal há muito tempo. Nós não precisamos fugir como na época em que Elias fugiu de Jezabel por medo, porque ele destronou os 400 profetas de Baal. Assim também fez Micaías. Entregou um recado contrário a 400 profecias iguais, dizendo que Deus era com Josafá e com Acabe. Eu não preciso mais caminhar 40 dias, 40 noites, pagando sacrifício de tolo, como fez Elias, para ser alimentado com pão e água por um anjo do Senhor, ou até mesmo por uma viúva, ou até mesmo pelos corvos. 1 Reis, capítulo 19, verso 8. Amados, Elias, ao chegar no Horebe, ele se escondeu em caverna. Ei, não estou me escondendo não, estou aqui, calamando, recalavácia. Eu tenho casa, tenho endereço, calamando, recalavácia, e eu tenho uma ordem do Senhor para a sua vida. Amados, Elias, ele poderia até fazer sucessores. Nós estamos aqui nessa terra para fazer discípulos. Conforme Marcos capítulo 16, que diz: ide, fazer discípulos por toda a terra. Nós estamos aqui para colocar um povo para andar diante de Deus em espírito e em verdade. Não é para bagunçar não. Calemente, eida, a calavácia. Ele, amado, foi levado ao céu. Paulo falou: eu conheço um homem que há 14 anos, quer no espírito, quer no corpo, não sei, mas fui arrebatado até o terceiro céu e vi coisas inafáveis que não convém falar. Ou você pensa que nós não conhecemos os segredos do reino, entre céus e terra? Ou você pensa que nós estamos falando aqui na carne? Vai nessa, acredita nessas coisas, deixa Satanás te enganar, e aí as coisas vão ficando cada vez mais pior para você. Porque há princípios de virtude, há princípio de caráter, assim como houve na época de Elias, nós temos esses princípios. Ainda existe homens de Deus, ainda existe mulheres de Deus, pessoas consagradas a Deus em espírito e em verdade. São muitas as virtudes das Escrituras Sagradas. Temos a palavra revelada com os princípios e os discernimentos proféticos, com os dons do Espírito Santo, movidos pelo próprio Deus. Porque a nossa confiança está em Deus. Ao profetizar esse tempo de aflição sobre a política brasileira, é porque eu estou vendo uma nação próspera, é porque eu estou vendo uma nação que é cabeça e não é cauda, é porque eu estou vendo o justo prosperar na frente do ímpio, na frente do agoreiro, na frente do feiticeiro, na frente daqueles que praticam a maldade. Essa época, nós podemos até colocar nossa vida em risco, mas fiel é Deus para nos cobrir, porque alemã, recalavácia, ninguém toca no ungido do Senhor. Pode ir para as macumbarias e fazer os levantes contra a minha vida, porque da mesma maneira que tu planta, tu vai colher. Palavra de um homem de Deus. Há anjos do Senhor me defendendo no mundo espiritual. Diz a palavra do Senhor que eles são espíritos ministradores, que eles são mandados para ajudar os que hão de herdar a salvação. Elias foi chamado para profetizar exatamente contra aqueles que tinham o poder nas mãos, o rei Acabe e a sua própria esposa Jezabel. E eu profetizo aqui contra todo político errado, contra todo chefe de gabinete, contra todos os homens que estão na secretaria, contra todos aqueles que participam das administrações públicas indiretas e diretas, diretas e indiretas. Até o terceiro setor, para quem entende de administração pública, existe o primeiro setor, o segundo setor, o terceiro setor. Eu não quero saber quem é você, se você trabalha numa autarquia ou dentro de um banco, se você está fazendo a coisa errada, vai ser julgado também. Mas Elias não vacilou em profetizar a falta de chuva e de orvalho. Amados, há segredos, a levreza. Eu estou aqui para combater o bom combate. A minha briga nunca foi contra a carne e o sangue, mas foi contra os demônios que ficam aí te afligindo, induzindo você ao erro, fazendo com que você peque, chamando até mesmo de perturbador. Quantas são as pessoas que falam que eu estou perturbando? Continua com o teu discernimento. Vai fundo no que tu pensa.
E tu vai sofrer as palavras conforme falo aqui agora, hoje, pelo poder do nome de Jesus. Então, pelo poder do nome de Jesus, não é época de profetizar morte. Porque a palavra do Senhor diz que Paulo entregou um que estava transando até com a mulher do pai, praticando fornicação dentro da casa do Senhor. Entregou o corpo dele a Satanás para que a alma fosse salva. Ou você pensa que Deus não pode se mover dessa forma? Há alguma coisa impossível para Deus? Porque todo mundo leva para o lado da bênção. Eu levo para o lado da solução. Ou Deus faz ou Deus não faz. Ou Deus é ou Deus não é. Ou Deus é comigo ou então me tira dessa terra. É assim que funciona. Mas eu sei que Ele é comigo, porque Ele me visita e conversa comigo todos os dias. Então, amados, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, este contexto político, religioso que nós vivemos no dia de hoje, é um período de sucessão de autoridades ímpias, de pastores que se envolvem com a política para roubar também junto com os ímpios. Estão mesclados, farinha do mesmo saco. É como nos dias de Elias, quando Israel estava sendo governado por reis maus e idólatras. Quando o rei Acabe, que tinha até mesmo a linhagem de Davi, começou a se prostituir com as Jezabels da vida. A Bíblia diz que Onri fez o que era mal aos olhos de Deus. E fez pior do que todos quantos antes dele. 1 Reis, capítulo 16, verso 25 ao 26. Quando Onri morreu, em seu lugar reinou o seu filho Acabe. 1 Reis, capítulo 16, verso 28. Que teve a capacidade de fazer o pior, até mesmo, do que os seus antecedentes. A Bíblia diz acerca de Acabe. E Acabe fez filho de Ori o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos antes dele. 1 Reis, capítulo 16, verso 30 ao 31. É um período de idolatria que nós estamos vivendo. É um período de altivez e de soberba. Pessoas estão tentando resolver pela sua própria mão. O rei Acabe destaca-se nas escrituras como um rei idólatra, pois ele andou nos caminhos de Jeroboão. 1 Reis, capítulo 16, verso 31. Seguiu a Baal e adorou a Baal por causa de Jezabel. 1 Reis, capítulo 16, verso 31. Conduziu toda a nação à idolatria. Ou você pensa que eu vou deixar, pelo poder do nome de Jesus, esses políticos que estão nos conduzir ao erro? Conduzir uma nação que é do Senhor para a idolatria, para a bestialidade. Vai acontecer isso não, amado. Essa nação ela é forte, ainda tem profeta nesta terra. Ei, não estou falando só de mim não, tem 7 mil que não se dobraram a Baal. Mas eu estou falando que tem milhões falando em nome do Senhor sem o Senhor falar. Como se não bastasse, Acabe casou-se com Jezabel, filha de Etabal, rei dos Sidônios. Ela não era da tribo e ele foi buscar lá fora. Quantos são os políticos que são até mesmo pastores, mas que se envolvem dentro dos seus gabinetes com verdadeiras prostitutas, mulheres do mundo? Essas coisas Deus não aprova. Tudo isso fez em Israel, através do rei Acabe, o próprio Israel mergulhar no mais profundo paganismo, sem nenhuma pretensão de preservar o culto a Deus, a Jeová Jireh, tornando-se uma nação idólatra e pagã. Esses políticos nos induzem ao erro. Eles vão lá, fazem o que querem fazer, pegam um na mão do outro e ainda falam assim, porque eu vi isso na posse do presidente. Tamo junto, vai junto, tudo pro buraco. Lá, mano, recalavás, vai junto, tudo preso. Vai junto, tudo devolver o que é de direito da nação. Vai junto, sofrer o peso da mão de Deus, até mesmo com males sobre a sua saúde. Vai junto, tamo junto. É um período de crise, amado. Se eu não me levantar como boca de Deus sobre esta terra, o que vai acontecer com a nossa vida? Nós vamos viver como se fosse influenciado pelos Acabes e não fazer nada? Ou por suas esposas? Ou por suas feiticeiras? Por suas macumbeiras? Substituindo o culto de adoração a Deus por Baal? Nós vamos fazer isso? Ou nós vamos ser homens e mulheres de Deus? Aparecer
e falar o que é certo, perante as autoridades, perante esses que se dizem rei? Ou nós vamos saquear o inferno, que a Bíblia Sagrada diz que nós temos autoridade, conforme Mateus capítulo 10, para pisar sobre serpentes e escorpiões? Amados, ninguém detém a quem tem o Espírito Santo. Não vai haver mais essa facilidade de roubo. Todo aquele que roubar, o erro dele vai ser descoberto, porque a palavra do Senhor diz, tanto os passados como os atuais. Não há nada em oculto que não seja revelado. Ou por acaso seria Deus mentiroso nessa palavra? A partir de hoje, não há nada em oculto que não seja revelado nessa nação. Palavra de um homem de Deus, em nome do Senhor Jesus, que me dá crédito para isso. Amados, essa sustentação dessa natureza falsa, nós temos que parar com isso. Eu sou sujeito a erros, mas eu tenho um coração sincero diante de Deus. Porque se nós falarmos com autoridade sobre esta terra, segundo as Escrituras Sagradas, segundo a revelação do próprio Espírito Santo, eu quero ver quem vai ser esses que vão se levantar. Esses assírios, esses demônios do mundo tenebroso, esses demônios do mais alto escalão, Nosferatos, esse demônio que se diz forte, tranca a rua, esse demônio que quer tirar nossas paz. Aí Jezabel, que quer entrar na nossa vida pessoal. Alemã, mano, eida, acolavasse. Isto fez Acabe irar ainda mais o espírito que estava em Elias, porque o Espírito Santo estava nele. Amém? E aí Elias chama todo mundo para uma reunião. E eu chamo aqui, se levanta aí em oração. Vamos ver se você está em Deus ou se você está fora dos caminhos do Senhor. Esse período agora, amado, que nós vivemos, parece que é um período de inversão de valores. Pessoas acham que roubar é seguir a voz de Deus. Em meio à crise e à miséria de um povo, o rei Acabe parece estar mais preocupado com os cavalos dele, com as mulas, com os súditos, do que com a própria nação. Há pessoas hoje que se preocupam com as suas noções, com os seus carros, com as suas fazendas, tudo ganho de forma ilícita. Gastam mais para se eleger, porque entendem que a política enriquece eles. E sai à procura de água da vida para dar para os seus animais. Boca de profeta que diz Deus é contigo sem Deus estar com ele. Procura essas palavras para ter vida diante de Deus, enquanto Deus fala aí, já está tudo morto. Eu mesmo sentencio a todos. Possivelmente movidos pelo desespero, ouvem a esses profetas, e esses profetas só vão jogando eles nos buracos. O próprio Acabe sai à procura de água com Obadias, porque Elias tinha profetizado seca. O que não era um fato comum, o rei procurar água. Você está procurando água? Jesus fala, se tu beber desta água, jamais terás sede. Beba da água. Vem beber da água. Me procura, você vai ver onde é que tem água. Mas te prepara para primeiro ouvir uma exaltação e depois ouvir a solução. Nada é de graça. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, Jesus é a água viva. Em nome do Senhor Jesus é que fala a nação. Esse período de abuso de poder que nós vivemos é conforme o capítulo 21 de 1 Reis. Está registrado que Acabe desejou até mesmo adquirir uma vinha que pertence a Nabote. Eu quero te falar uma coisa, amado. Para de querer tomar aquilo que não é teu. E eu vou te falar outra coisa pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus não veio para abrogar a lei ou para deixar ela inexistente. Jesus veio para fazer cumpri-la. O último capítulo de Apocalipse fala que qualquer um que tirar um tio do livro da lei sofrerá as maldições descritas no livro. Eu não vou aqui, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, ficar contendendo com você, tentando abrir os seus olhos. Ei, o tempo já é curto. A partir do dia 1/9 agora, dia 3/9, já começa algumas pancadas na cabeça de alguns políticos. Outros Deus ainda vai segurar um pouco, porque ainda tem a esperança. Mas o tempo é curto. Mas a pancada é de uma vez. Vai te derrubar de uma vez. Vai te jogar na prisão de uma vez. A profecia consiste em 3 partes principais.
Ou Deus destitui até mesmo por morte? Ou Deus destrói até mesmo famílias e casas e tira a cadeira? Ou Deus joga até mesmo a sua vida para os cães, para os ímpios, para os urubus que quer te pegar? Escolhe aí. Ou então, uma quarta parte vem da parte de Deus. Suba o monte de Araruna, ofereça a Deus um sacrifício, mas que seja sacrifício. Tem que ser aquilo que te faz falta, até mesmo que foi maldição, mas que Deus transforma em bênção. Eu não sei, amado, o que você vai fazer, qual é o seu discernimento em Deus, mas a mão de Deus está sobre a terra e Ele vai bater na sua cabeça. Não se preocupa não, que a mão de Deus já está sobre a terra. Arrependa-se, para que Deus adie a destruição da sua casa. Arrependa-se, para Deus distancie a morte da tua casa. Arrependa-se, para Deus não te entregar nas mãos dos feiticeiros, dos agoreiros, dos cães, ou da justiça. Arrependa-se. Suba ao monte de Araruna, conforme 2 Samuel, capítulo 24. Oh, glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Até aqui falou o Senhor. Até aqui Deus me moveu em espírito. Ou você pensa que eu tinha um script? Calamando. Ei, calavaço. Deus é fiel com a sua palavra. Até aqui falou o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz aos políticos, aos pastores envolvidos com a política do Brasil, que maltratam a um povo que necessita de misericórdia. Que Deus te persiga. Que Deus, calavácia, ei da comanda, recalavácia, aleluias. Oh, graça e paz, aleluias, meus amigos, meus amados. Que Deus abençoe, repasse esta pregação. Essa é a terceira parte. Repasse, em nome de Jesus.